E agora a gente vai trazer para nossa conversa aqui no CNN 360 mais uma entrevista, desta vez com o governador de São Paulo, João Dória. Primeiro, governador, eu agradeço a sua participação, a gentileza e a disponibilidade para essa entrevista. Vamos começar falando, governador, sobre mais um ataque feito pelo presidente Jair Bolsonaro à Coronavac, do Instituto Butantan. Recentemente, o presidente voltou, a falar sobre a Coronavac, dizendo que ninguém tem coragem de tomar, enfim, atacando novamente a vacina. O senhor acha que isso tem reflexo na confiança que as pessoas têm na Coronavac? Percebe alguma mudança de postura da população em São Paulo com esses excessivos ataques do presidente à vacina? Tainá, boa tarde a você, boa tarde aos assinantes, telespectadores da CNN. Infelizmente, nós temos um presidente negacionista. Acho que ele esqueceu que a senhora mãe dele tomou aqui no Vale do Ribeira 2 doses da Coronavac. A vacina que salvou a mãe do presidente da República é a Coronavac. A vacina que já foi para 70.850.000 brasileiros é a Coronavac. 42%, Tainá, de todos os brasileiros imunizados até o presente momento tomaram a Coronavac. Eu tomei a Coronavac aqui no meu braço, 2 doses, estou bem, estou salvo, estou imunizado. Portanto, ao presidente da República, o meu desprezo, porque ele despreza o Brasil, despreza os brasileiros, virou as costas para milhões de pessoas que precisavam de vacina e ele insistindo em comprar cloroquina. Portanto, é, lamentavelmente, um presidente desqualificado, especialmente no tema da saúde e da proteção ao seu povo. Tá certo, governador, vou colocar aqui na nossa conversa Yuri Pita, se ele já estiver pronto, que ele também tem pergunta para o senhor. Yuri, vamos lá? Oi, Tainá, sempre a postos aqui. Governador, obrigado, boa tarde mais uma vez, obrigado por estar conosco. Queria falar sobre a nota que foi divulgada na segunda-feira de manhã, circulou no fim de semana entre os governadores, manifestando apoio aos ministros do Supremo Tribunal Federal, depois de uma publicação feita pelo presidente da República. Queria ouvi-lo. Por que os governadores e a sua avaliação pessoal sobre a importância dessa nota, apesar de ter apoio de 14 dos 27 governadores, não ser um número tão expressivo quanto em outras notas, e que tipo de ação prática, além da divulgação da nota, os governadores imaginam que sejam necessárias? Por exemplo, o governador Flávio Dino do Maranhão chegou a fazer menção, inclusive, à proteção policial às pessoas dos ministros e às suas próprias famílias. Yuri, boa tarde. Os governadores, foram 14 governadores que assinaram este documento. Aliás, nós estaremos reunidos na próxima segunda-feira, numa reunião virtual, exatamente debatendo isso. O Brasil vive sob ameaça, como você colocou, ameaça à democracia, à Constituição, às instituições, à estabilidade do país. É lamentável, eu sinto ter que dizer isso mais uma vez. Temos um presidente que, além de negacionista, além de comprar cloroquina e não comprar vacina, além de atacar pessoas, instituições, o Pacto Federativo, desrespeitar a ciência, a medicina e a pesquisa, desrespeitar a educação, sequer na sua própria conduta, ainda ameaça a democracia, como tem feito insistentemente. E pronuncia xingamentos, palavras de baixo calão, para se dirigir aos ministros da Suprema Corte brasileira. Os 14 governadores fizeram um documento incisivo em defesa da Suprema Corte, em defesa dos seus ministros, em defesa da Constituição, das liberdades e da democracia, e também do processo eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro, Yuri, você acompanhou os assinantes e os telespectadores aqui da CNN ao longo dos últimos meses, ameaçando várias vezes de que não teremos eleições em 2022, porque ele não quer eleições, exceto se for do jeito que ele quer. No voto impresso, no voto que pode ser modificado, alterado e dentro da sua própria expectativa. Típico, aliás, de um sentimento autoritário de alguém que prefere flertar com ditaduras do que abraçar o seu povo. Governador, eu vou pedir licença e pedir para o senhor também acompanhar, junto com os nossos telespectadores, a fala a qual me referi do presidente Jair Bolsonaro e depois a gente volta nesse assunto das vacinas e discute também outras questões relacionadas a São Paulo. Vamos ver. O que está acontecendo com a Coronavac? Ninguém tem coragem de falar. Gente que tomou as 2 doses, foi infectada e está morrendo. Mas por que está morrendo?
Porque ela acreditou nas palavras do governador de São Paulo, que ele tuitou, dizendo o seguinte: quem tomar as 2 doses da Coronavac, se for infectado, jamais morrerá. E a pessoa fica em casa, né? Eu tomei as 2 doses, eu não vou morrer. E acaba morrendo. O que eu recomendo? Não sou médico, mas recomendo. Procure um médico. Governador, vamos explicar também aqui para o nosso telespectador, porque ele cita aí uma mensagem sua que foi publicada no Twitter até no dia 14 de janeiro. E há uma distorção na menção feita pelo presidente Jair Bolsonaro. O senhor quer trazer a sua versão? Tainá, é lamentável, é bizarro, triste se não fosse essa realidade. Aliás, a realidade que expõe o presidente Bolsonaro, objeto inclusive de memes internacionais, pela sua postura, pelo seu desregramento, pelo seu desrespeito à democracia, pelo seu distanciamento do povo e pelo seu total negacionismo. O presidente Jair Bolsonaro nem sequer reconhece que a sua mãe, a sua genitora, tomou 2 doses da vacina que ele tanto implica, que ele tanto acusa e que ele tanto desqualifica. É inacreditável termos um presidente da República que critica uma vacina que no Brasil já salvou milhões de pessoas, está no braço de 70 milhões, 850 mil brasileiros, e que tem salvado e protegido as pessoas contra o vírus. O vírus que ele disse várias vezes, Tainá e telespectadores da CNN, que era uma gripezinha, que era um resfriadozinho, que chamou de maricas aqueles que, como eu, como você, como os que estão em casa, usam máscaras e se protegem, que chamou de covardes as pessoas com mais de 65 anos que ficam nas suas casas protegidas contra o vírus e aqueles que tomam vacina, dizendo, inclusive, que quem tomasse a vacina ia virar jacaré, ia ficar louco, ia ficar demente. Aliás, cabe até um exame psiquiátrico ao presidente Jair Bolsonaro, tamanha quantidade de bobagens que ele pronuncia diariamente. Ele é um atentado à democracia e à normalidade e à estabilidade do país. Esse homem, cada vez que vem a público para falar, numa live, no chiqueirinho lá do Palácio, ou nas aglomerações que ele promove, ou nas brincadeiras de moto ou de jet ski, ele fala bobagens. Isso só desequilibra o país, distancia o Brasil da respeitabilidade internacional, coloca em ameaça a ciência, a saúde e a vida das pessoas e aumenta o desemprego, porque a falta de comando do país se reflete também na sua economia. Total desordem na economia do país, desordem na educação, desordem na ciência, desordem no meio ambiente. O Brasil é um país desordenado, sem comando. E, infelizmente, vamos ter que suportar isso até que ou ele tem um impeachment avaliado e votado pelo Congresso Nacional, ou que ele enfrente as urnas em 2022, onde ele perderá. E aí sim estaremos livres deste vírus chamado Bolsonaro vírus. Yuri, vamos lá. É com você agora. Vamos dividindo aqui. Tem mais assunto para a gente tratar com o governador. Tem bastante. Se deixar, a gente vai até o fim do jornal. Eu tenho aqui uma com o lista aqui. É isso. Deixa eu fazer 2 questões ainda sobre vacinas, governador. Primeiro de tudo, queria repercutir com o senhor essa decisão que acabou de sair do ministro Ricardo Lewandowski em cima daquela judicialização feita pelo Estado de São Paulo em relação a repasses de vacina do Ministério da Saúde para São Paulo. Queria ouvi-lo. A liminar foi concedida parcialmente pelo ministro Lewandowski. E ainda sobre Coronavac, começaram os estudos em relação a uma potencial terceira dose que quem tomou dose de Coronavac poderia tomar de várias outras vacinas, inclusive com aquela intercambialidade. O senhor tem acompanhado essa discussão sobre terceira dose e também sobre essa questão da liminar do ministro Lewandowski? Yuri, que bom que vamos falar de coisas normais e de coisas boas. Primeiro, do Supremo Tribunal Federal, o grande guardião da justiça, da Constituição, da liberdade e da democracia. O ministro Ricardo Lewandowski deu um despacho liminar que reconhece o federalismo, portanto, reconhece São Paulo e, com isso, todos os demais 26 estados brasileiros, no chamado Pacto Federativo, que o governo federal insiste em romper sistematicamente. Perdeu, mais uma vez, o Ministério da Saúde, quando o ministro da Suprema Corte defere liminarmente o direito ao respeito ao Pacto Federativo. Isso significa, Yuri, que cabe ao Ministério da Saúde, sim, fornecer as vacinas na proporcionalidade à população dos estados, para toda a população, seja a vacina da Pfizer, seja a vacina AstraZeneca, seja a Coronavac, ou qualquer outra vacina aprovada pela Anvisa em território nacional. Mais uma vez,
a manifestação do Supremo oferece tranquilidade, equilíbrio, bom senso e respeito à Constituição. Em relação à terceira dose, é um tema que está sendo analisado, sim, e você tem razão, pela ciência, pela medicina, pelos infectologistas, pelos médicos, para avaliar se há, de fato, esta necessidade aqui no Brasil. Cada país tem um comportamento de acordo com a sua população, as condições climáticas e a aplicação das suas vacinas. Se houver essa necessidade, evidentemente, que o Programa Nacional de Imunização, assim como os programas estaduais de imunização, adotarão esta medida. Mas é preciso ter segurança de que ela é efetivamente necessária. Se necessário for, o governo do Estado de São Paulo vai providenciar mais vacinas da Coronavac, como, aliás, já estamos fazendo para vários estados brasileiros, além das 100 milhões de doses, Yuri e Tainá, que estamos entregando até o dia 30 de agosto para o Ministério da Saúde. Aqui, ao contrário do Ministério da Saúde, nós valorizamos a vida e antecipamos a entrega de vacinas, ao invés de esquecer vacinas em depósitos ou não comprar vacinas e distribuí-las à população brasileira. E estamos também finalizando 2 fábricas novas de vacina, da Coronavac, fábrica essa financiada pelo setor privado, e da Butanvac, cujas doses da vacina já temos 10 milhões produzidas, estamos em testagem nesse momento, nas fases 1 e 2, e até o final de outubro teremos vencido as 3 fases no protocolo da Anvisa, fazendo a submissão à Anvisa no final do mês de outubro para termos autorização de produção e aplicação da vacina Butanvac a partir, se Deus assim desejar e a Anvisa aprovar, a partir de novembro. Portanto, a perspectiva é não termos falta de vacina, ao contrário, temos vacinas eficazes e disponíveis para todos os brasileiros. Governador, outro assunto, né, do dia é a flexibilização aqui em São Paulo. A gente já mostrou como é que estão os bares, restaurantes na nossa reportagem. Agora, tem uma preocupação das autoridades, inclusive no seu governo também, com a variante Delta. O que eu ouvi foi: é preciso ainda entender qual vai ser o impacto da variante Delta nos números. E aí, alguns especialistas calculam que dentro de um mês vai ser possível definir de fato se é um impacto considerável ou não. A pergunta é se vocês no governo, junto com os especialistas do Centro de Contingência, já conversam ou levam em conta a possibilidade de um recuo num curto prazo. Tainá, nós já avaliamos o efeito da variante Delta e reconhecemos o seu risco e reconhecemos também aquilo que representa a variante Delta, porque ouvimos a ciência, que nós não negamos a ciência. Quero só esclarecer a você que, a partir de ontem, nós temos agora um comitê científico e não mais um centro de contingência. Temos 7 integrantes, aliás, todos os 7 participavam do centro de contingência aqui em São Paulo e agora compõem o chamado Comitê Científico, que, aliás, será apresentado formalmente amanhã na coletiva de imprensa, às 12h45. Agora, esse mesmo Comitê Científico, assim como outros médicos, infectologistas, epidemiologistas e especialistas, indicam que a melhor forma de combater a variante Delta é vacinação, é vacinar a população, completar o processo vacinal, concluir as 2 doses com a vacina que estiver disponível, seja a Coronavac, seja a AstraZeneca, seja a vacina da Pfizer, concluir o processo vacinal. Quanto mais rápido vacinarmos, Tainá, mais rapidamente estaremos protegendo a população brasileira, seja da variante Delta, seja da P2, protegendo assim as pessoas com a vacina. E, obviamente, com o resguardo necessário, ainda na utilização de máscara, álcool em gel e os hábitos de higiene, e sempre que necessário, a testagem. Governador, você sabe que aqui a gente não perde nada, né? E como eu acompanho de perto as atividades do governo de São Paulo, a gente já noticiou essa mudança mais cedo no centro de contingência. E aí o senhor chegou nesse ponto que eu queria também, que é entender como é que se deu essa mudança. Alguns ali que saíram, né, do centro dizem nos bastidores que foram pegos de surpresa. O senhor já vinha conversando com eles a respeito disso? E como é que foi feita a escolha dos nomes daqueles que permaneceram? Tainá, todos os que compõem hoje o Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo integravam o Centro de Contingência do Covid-19. Inclusive, o seu coordenador geral continua o mesmo, Dr. Paulo Menezes. O seu coordenador executivo continua o mesmo, Dr. João Gabardo. E temos mais 5 integrantes que fazem parte de nomes expressivos da ciência brasileira. Apenas entendemos que, dado ao fato de que temos um número circunstancialmente muito inferior
de casos, de internações e, felizmente, de óbitos, não há necessidade de mobilizar 21 pessoas para a tomada de decisões constantes relativamente à conduta do governo nesta área de saúde. Um grupo de 7, portanto, 1/3 deste número, é equivalente também às necessidades atuais. E isso significa respeito pela ciência. Aos que permaneceram, aliás, nós solicitamos que os próprios membros indicassem os seus 7 representantes. Eles preferiram que o governo fizesse a indicação e foi o que fizemos. E, aliás, os 7 nomes serão anunciados amanhã publicamente, mas os 2 coordenadores seguem exatamente os mesmos, Tainá. Governador, conseguimos explorar vários assuntos. Gostaria de lhe perguntar outras coisas, mas eu vou deixar para amanhã na coletiva de imprensa do Palácio dos Bandeirantes. Obrigada pela gentileza, pela sua participação. Até a próxima. Tainá, como disse o Yuri Pita, se deixar eu fico aqui até amanhã, porque se há uma jornalista que, pela curiosidade, pela necessidade de informação e o poder investigativo avança, chama-se Tainá Falcão. Então, Tainá, amanhã teremos nova oportunidade para que você possa fazer a sua bateria de perguntas e cabe a nós, aliás, por dever e obrigação, responder a todas elas. Muito obrigado a você, obrigado Yuri Pita, obrigado aos assinantes e telespectadores aqui da CNN. Fiquem protegidos, fiquem em paz, mas, sobretudo, fiquem aqui em São Paulo, eu posso afirmar, com esperança no coração. Estamos já num novo tempo.